Olá, estamos na aula de número 56 e o assunto hoje é pronome interrogativo. Estamos dando continuidade aos tipos de pronome dentro das classes de palavras. O pronome interrogativo é um assunto muito simples dentro das categorias de pronome. Como a classificação dele mesmo já diz, ele serve para interrogar, para fazer perguntas. E essas perguntas tanto podem ser diretas como indiretas. Mas o que é isso de perguntas diretas ou indiretas? A grosso modo falando, as perguntas diretas na escrita vão ter o ponto de interrogação. Na fala vão ter aquela entonação de pergunta. Já as perguntas indiretas, na escrita não terão ponto de interrogação e na fala não vão ter aquela entonação interrogativa. De qualquer forma, em ambas as situações, tanto nas perguntas diretas quanto nas indiretas, se espera uma resposta do interlocutor. Vamos para o exemplo, para ficar fácil? Vamos ver essa situação. A gente já vê aí uma frase escrita. Então, na escrita tem um ponto de interrogação. É uma pergunta direta. É uma frase interrogativa. Na entonação, na fala, qual a sua idade? Eu poderia formular essa pergunta de maneira indireta. Observa que na escrita sumiu o ponto de interrogação, mas eu continuo querendo saber a idade da pessoa. Na fala, eu não vou fazer a entonação de pergunta mais. Gostaria de saber qual a sua idade. Em ambos os casos, nós temos aqui a palavra qual introduzindo a pergunta, seja ela direta ou indireta. Poderia mudar esse início aqui do gostaria de saber, como por exemplo, fale-me qual a sua idade, diga para mim qual a sua idade. Tudo isso seria pergunta indireta. Eu estou querendo uma resposta do meu interlocutor. Quais são os pronomes interrogativos? São só 4. Que ou o que. Coloquei o o aqui entre parênteses porque o pronome interrogativo tanto pode ser só a palavra que, como pode ser esse conjuntinho de palavra aqui, ó, o que. Pode ser também o quem, o qual e quanto. Vocês estão lembrados que, quem, não qual sozinho, né? O qual, a qual e quanto são também pronomes relativos? E aí eu disse lá no pronome relativo, lembra que pronome relativo tem que ter sempre um antecedente? Porque virão depois outras funções dessas palavras. É o caso dos interrogativos aqui. Eles sempre têm que introduzir perguntas, seja diretas ou indiretas. Sempre lembrando disso também, tá? Vamos ver um exemplo. Olha, eu vou fazer todas as perguntas diretas aqui. O que aconteceu aqui? Eu poderia formular essa pergunta assim. O que aconteceu aqui? Em vez de usar o que, usar o que. Usando quem? Quem virá aqui mais tarde? O quem está introduzindo a pergunta. Lembrando que ou o que eu estou me referindo a uma coisa, um elemento. Já o quem eu estou me referindo a uma pessoa. E posso falar quanto você gastou nessa viagem. Já estou me referindo a quantidade ou quantia, usando o quanto aqui para fazer a pergunta. Na escrita, está vendo aqui que todos têm ponto de interrogação? Perguntas diretas. Na fala, o que aconteceu aqui? Quem virá aqui mais tarde? Quanto você gastou nessa viagem? Poderia formular todas elas de maneira também indireta. Vamos tentar? Diga-me o que aconteceu aqui. Ou, quero saber quem virá aqui mais tarde. Fala para mim quanto você gastou nessa viagem. Não faço com a entonação de interrogação, mas mesmo assim eu quero uma resposta da outra pessoa. Pode ser até que ela não venha, né? A resposta, mas a intenção é obter a resposta. Às vezes, nós podemos fazer perguntas introduzidas por onde, referindo-se a lugar, quando, referindo-se a tempo, como, referindo-se a modo,
mas essas, apesar de serem palavras também utilizadas para introduzir uma pergunta, não são considerados pronomes interrogativos. Pronomes interrogativos, então, apenas aqueles lá. O que sozinho, quem, qual e quanto. E é só sobre pronome interrogativo.